Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Já Pra Bíblia e hoje a gente vai falar de escatologia, o estudo do fim dos tempos. Como é comum, às vezes, como disse o Dr. Martin Luther King nos Estados Unidos, quem conhece a história dele, né? Tá todo mundo calado, é todo mundo amigo. Basta você abrir a boca e você arruma inimigo. Eu não quero arrumar inimigo nenhum, mas eu quero falar sobre aquilo que eu acredito. Se você não gostar, você tem todo o direito de não gostar. Se você gostar, amém, que bom. E a gente segue a nossa caminhada como irmãos em Cristo, ok? Vem comigo, já para a Bíblia e já para a história. Meus irmãos queridos, por 32 anos, eu fui pré-tribulacionista. Eu acreditava piamente nessa corrente doutrinária. Eu me converti quando eu tinha 12 anos e de lá para cá eu fui ensinado pelos meus professores, pelos meus líderes, pastores, que o pré-tribulacionismo era o certo, sem discussão, sem discordar e pelo contrário. Muitas vezes eu até brigava com quem falava diferente do que eu acreditava, porque nós costumamos ficar tão apaixonados por aquilo que nós acreditamos, muitas vezes, e acabamos sendo mal educados, grosseiros, ofendemos as pessoas, somos soberbos, porque não admitimos outra forma de pensamento. Mas aí, por alguma razão, durante sua história de vida, você tem um encontro com o pós-tribulacionismo. Aí você vai entender por que existe o pré. Então, o que aconteceu? Comecei a estudar a Bíblia. Comecei a estudar a história da igreja, fui fazer teologia, depois eu fiz pós-graduação em teologia reformada em educação cristã. Dito isto, estudando a história, porque se a gente for para a Bíblia, tanto pré-tribulacionista como pós-tribulacionista, eles vão usar muitos argumentos bíblicos, textos bíblicos, e é para usar. Mas eu entendi uma forma um pouco mais simples e menos tão beligerante, ao invés de ficar debatendo, brigando, usando argumentos apenas de textos bíblicos, fui para a história, para analisar aonde começou, quem começou, desde quando, se foi pré-tribulacionismo mesmo que foi ensinado de Jesus para frente, ou foi pós-tribulacionismo. E aí depois que Jesus morre e ressuscita e vai de volta para o céu, a igreja não para de crescer, E aí vem o quê? Os primeiros filhos na fé dos apóstolos. Entre os anos 70 e 90, tinha apóstolo vivo. Havia apóstolo vivo ainda. João, por exemplo, estava vivo. E outros também. Esses novos discípulos dos apóstolos, eles escreveram um documento histórico chamado Didaquê, que está aí na tela. E no seu 16º capítulo desse livro, um pequeno livreto, ele foi dedicado à escatologia. E os irmãos na Didaquê, ali, eles escrevem claramente que eu li, você pode ler, que a igreja passará pela grande aflição que há de vir sobre o mundo, que o anticristo vai perseguir a igreja, ou seja, que a igreja vai passar pela grande tribulação, não existe arrebatamento secreto. E eu comecei a pensar, aquilo começou a me confrontar. Eu falei, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, que negócio é esse? E eu continuei estudando a história. E aí, eu pulei para o período da patrística. O que é isso, patrística? Patrística é o nome que se dá ao período dos pais da igreja, que durou do século I ao século VIII. Tem vários pais da igreja, vários nomes que eu poderia citar aqui, né? Inclusive vou citar alguns, por exemplo, que eu estudei as obras literárias deles, de alguns. Por exemplo, Justino, nada ensinando sobre arrebatamento secreto, pré-tribulação, que a igreja está fora da grande tribulação, de que Jesus volta no toque da quarta, quinta ou terceira trombeta, nada de salvação para Israel, salvação para a igreja, nada. Tudo que ele escreveu batia com os apóstolos e batia com o sermão de Jesus. Depois eu fui estudar Irineu de Lyon, outro pai da igreja, um homem de Deus, um homem sério. E também, quando ele vai falar de escatologia, ele não coloca a igreja na grande tribulação, ele não fala de arrebatamento secreto, ele fala que a igreja vai enfrentar o anticristo, ele não menciona nada de dispensacionalismo, ele não ensina que Deus tem um plano de salvação para Israel, Deus tem um plano de salvação para judeus. Não ensina nada disso. Depois eu fui estudar outro grande teólogo, aí eu já estou chegando praticamente no
século... Estou falando agora do grande teólogo Hipólito, né? Uma de suas obras que me chamou muita atenção é aquela quando ele fala sobre Cristo e sobre o anticristo. Irmãos, ali ele está em consonância com tudo aquilo que foi ensinado antes dele. Ele fala que a igreja vai enfrentar a grande tribulação, ele fala que o anticristo estará aqui e que nós vamos enfrentar, quem estiver vivo vai enfrentar o anticristo sim. Não tem nada de arrebatamento secreto quando você estuda a obra de Hipólito. Isso é sério, gente, isso é história, isso é documento histórico. Você vai negar a história? Você vai negar que isso existe? Não tem como. E eu comecei a falar, rapaz, vamos continuar estudando história. Aí nesse período da patrística vai acontecer o quê? O Edito de Milão, aonde Roma ele para de perseguir os cristãos e aceita o cristianismo como religião, como mais uma religião no Império, né? Ainda não tinha se tornado a religião oficial do Império. Ou seja, poderia-se adorar Saturno, Júpiter, os deuses romanos, os deuses gregos, estava tudo liberado. O cristianismo apenas passou a ser mais uma religião a ser respeitada e poderia ser praticada, e não haveria mais perseguição a cristãos. Só em 382, salvo engano, vem o Edito de Tessalônica. Aí sim, o Império Romano torna o cristianismo como religião oficial do Império. As pessoas tinham que se converter ao cristianismo por decreto na marra, e assim não funciona, né, gente? Mas muito bem, foi assim, a história foi assim. Se para bem ou se para mal, foi assim. Ainda no quarto século, vai acontecer um outro fato histórico bem interessante. A Bíblia, a Palavra de Deus, o cânon, ele vai ser completado, ok? Os 66 livros, estou falando como protestante, porque o cristão católico, apostólico romano, a Bíblia desses irmãos queridos, ela tem mais livros. É essa aqui, inclusive. Eu tenho ela porque tem livros históricos aqui que são muito importantes para estudar, né? Mas, como protestante, eu creio que, inspirados pelo Espírito Santo, são 66 livros. Está aqui. No quarto século, isso aconteceu. O cânon fechou. Velho e Novo Testamento estavam unidos pela graça de Deus. Porém, nesse período que a Igreja Católica Apostólica Romana ela tomou conta da Bíblia, passou a ditar a interpretação bíblica. Mas acredite em uma coisa, nem a Igreja Católica Apostólica Romana ela adotou uma posição oficial até hoje sobre somos pré-tribulacionistas. Não, somos pós-tribulacionistas. Não, eles tiraram para o canto essas duas concepções e adotaram uma linha, na visão deles, mais simples. Nós cremos o seguinte: Jesus vai voltar, a igreja vai enfrentar a grande tribulação, a igreja vai enfrentar o anticristo e Jesus volta, vai ter o juízo final e fim da história. Game over. Esse é o entendimento. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não impede que seus membros tenham suas próprias interpretações, até hoje. Mas ela não adota nenhuma posição oficial. Ela acredita nessa forma que, coincidência ou não, acaba parecendo com quem acredita no pós-tribulacionismo. Que sim, a igreja vai enfrentar a grande tribulação e que sim, a igreja estará na terra quando o anticristo estiver governando o mundo. Seja inteiro, seja parte do mundo, tem discussão sobre isso, não importa, né? Mas a igreja estará aqui. Muito bem, voltando um pouco a falar dos pais da igreja. Lembrem-se, eu estou usando a história que está registrada em livros, em bibliotecas internacionais, fontes seguras. Não é nada que eu inventei, não é nada da minha cabeça, não. Eu nem fui para a Bíblia ainda para poder falar de versículo, para ficar debatendo. Não, isso não. Estou falando só história. Veja bem. Vamos lá, vamos voltar. Então os pais da igreja, eles brigavam por tudo, mas sobre a volta de Jesus eles não discutiam. Não discutiam. Gente, nós estamos falando aqui já do 8º século. 8º século. Eles entendiam a volta de Jesus de um jeito só. Jesus vem ao toque da última trombeta. Qual é a última trombeta? A 7ª trombeta. Jesus vem visivelmente, nada escondido, nada secreto, nada da roupinha cair e a pessoa desaparecer. Eles não entendiam isso, eles não pregavam isso, eles não tiravam a igreja
de dentro da grande tribulação. Pelo contrário, eles ensinavam que a igreja enfrentaria a grande tribulação. Então, gente, a história comprova, entendeu? Aqui, 8 séculos, já tem 8 séculos. E eu comecei a pensar, não é possível, como é que é isso? Eu não sabia disso, eu nunca li isso, eu nunca estudei isso. As pessoas, inclusive, me diziam o seguinte, não faz teologia não que você fica doido. Não estuda Bíblia, não estuda história não que você fica doido. A história é inquestionável. Tá tudo aqui registrado, livros, na internet, em bibliotecas, no mundo inteiro. Continuando a história, aí eu vi que no século XIV começaram a surgir os pré-reformadores. Deus começou a fazer um movimento no mundo, onde a sua palavra sairia da escuridão e todos passariam a ter acesso às Escrituras, à palavra de Deus. E Deus começa a levantar homens. Jerônimo Savonarola, você vai ver também Erasmo de Roterdã, você vai ver também os valdenses, John Wycliffe, ou Wycliffe, no século XIV, um professor, um teólogo em Oxford, na Inglaterra, dava aula inclusive na faculdade de Oxford, e ele pregava sobre o reino de Deus, sobre Cristo, a autoridade das Escrituras, a autoridade de Jesus, a salvação. E nada, você lendo as obras de John Wycliffe, você não vê nada falando sobre pré-tribulação, sobre arrebatamento secreto. Nada disso, de que a igreja não vai passar grande tribulação. Você não vê. Eu estou falando já de 1400 anos de história, não tem nada, não tem nenhum documento na terra, não tem pregação, não tem estudo de pais da igreja, nem o período apostólico, pós-apostólico, nada, nada. Tem umzinho só, tá? Que eu vou explicar ele daqui a pouco. Que foi descoberto recentemente. Mas até então não tinha nada. Aí vem o século XV. Jan Hus, um pregador, um professor estudioso, um teólogo, né? Na Universidade de Praga, lá na Boêmia, hoje o seu país reconhecido como atual República Tcheca, lá na praça, por exemplo, da cidade, tem lá a imagem dele numa estátua, porque ele foi morto na fogueira, né? Então fizeram uma estátua em sua homenagem, está lá na cidade até hoje para todo mundo ver. E ele pregava a autoridade das Escrituras contra o sistema de salvação por obras, pregava que a salvação era pela graça, por meio da fé, eram os primeiros, né, raiar de um novo tempo. Então, analisando a história de Jan Hus e suas obras, suas pregações, não foi descoberto, eu não descobri, e os estudiosos não descobriram nada sobre pré-tribulação, nada. Aí vem a Reforma Protestante, Martinho Lutero, na Alemanha, vem depois João Calvino, vem Zwinglio, tantos outros nomes que todos vocês que estudam devem conhecer. Eu pergunto para vocês, eles divergiam em várias coisas, mas sobre escatologia, ninguém discordava. Todos eram pós-tribulacionistas. Todos acreditavam que Jesus só vem no final da grande tribulação e a igreja está aqui enfrentando o anticristo e sendo sustentada pelo Senhor, como sempre foi na história da igreja. Deus nunca tirou a igreja para não ter que sofrer. Ele deixou sempre a igreja passar por momentos difíceis, para que a igreja amadureça, cresça e para que através dela o poder de Deus seja manifesto ao mundo inteiro. Aqueles que entendem o pós-tribulacionismo, conforme vivido e ensinado desde o Senhor Jesus, desde os apóstolos, desde o pós-apóstolos, os pais da igreja, os pré-reformadores, os reformadores, eles estão em paz com Deus, porque sabem que o Senhor nos livra da tribulação, entendeu? Está sempre conosco. E eles discutem, né, nos debates. Ah, não, ele livra da, então eu não estou lá. Ah, ele me livra na, eu estou no meio, ele me livra. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Jesus estará com a igreja em todos os seus dias. Mas aí acontece um fato histórico no ano de 1825. Está fazendo 200 anos que esse fato histórico que marcou, que dividiu a escatologia, porque até então, como eu já disse, todos acreditavam de uma maneira só. O que aconteceu em 1825? Em 1825 vai acontecer um movimento dos irmãos de Plymouth, considerados adenominacionais, por isso esse nome Plymouth. Eles não gostavam de adotar nenhuma placa. Ah, nós somos da igreja tal. Ah, nós somos da igreja Y, X. Isso é muito legal, gostei muito. Quando eu estudei isso, eu gostei demais. Esses irmãos, eles tinham líderes, né? E um dos seus líderes, o mais proeminente,
chamado John Nelson Darby, formado em Direito, né? Ele era advogado, e também em Teologia, duas coisas que eu gosto, né? Aqui na minha prateleira aqui você vai ver livros de Direito e livros de Teologia, tem vários, né? De Direito e de Teologia, tudo misturado, que é o que eu gosto também, assim como ele gostava, Direito e Teologia. E aí o que Darby ele começa a compartilhar com os irmãos? Ele começa a compartilhar com os irmãos novas compreensões, novas revelações que ele, estudando a Bíblia, ele alcançou. Estudando o livro de Daniel, o capítulo 63 de Isaías, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. E repare que são os mesmos textos usados por quem sempre acreditou de outra forma. Olha a confusão. Deu uma nova compreensão a 1º e 2º Tessalonicenses e, para fechar, deu uma nova compreensão ao Apocalipse. Então, surgiu aí algumas doutrinas, todas aquelas que eu acreditava, que a igreja vai ser arrebatada no toque de uma determinada trombeta, mas não é a 7ª. Alguns falam que é a 4ª, outros falam que é a 5ª, enfim, é uma briga de trombetas. Mas aí o que acontece? Ele ensinou também que a igreja não enfrentará a grande tribulação, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, e por consequência, não estará aqui quando o anticristo chegar. E detalhe, ele disse, através do dispensacionalismo criado, capitaneado principalmente por ele, que o mundo foi criado em dispensações. E dentro do dispensacionalismo, ele ensinou que Deus tem um plano de salvação para Israel e um plano de salvação diferente para a igreja. Então, ao toque, por exemplo, vamos dizer, da 4ª trombeta, se for, ou a 5ª, não sei, acabou a história da igreja, porque a igreja é levada para os céus. Enquanto isso, vai haver um tempo na terra de 7 anos, vai acontecer assim. Nos primeiros 3 anos e meio, paz, abundância, prosperidade no governo do anticristo. A igreja já sumiu, acabou a história da igreja, não tem mais igreja na terra. Só está Israel aqui e o mundo inteiro. Quando der 3 anos e meio, aí o bicho pega. Aí o pau quebra para cima de Israel, o anticristo rompe as alianças feitas, os pactos de paz, e o pau quebra e para cima de Israel, vamos destruir Israel, vamos acabar com Israel, sumir com Israel da face do planeta. Aí, no final dessas 3 últimas semanas de anos, esses 3 anos e meio, o que acontece? Jesus desce do céu com a igreja, ok? E aí, sim, arrebata Israel para o novo céu e para a nova terra junto com a igreja como um exército de 2 bandeiras. A bandeira dos gentios e a bandeira de Israel. Game over. Essa revelação, dessa nova compreensão de escatologia, isso caiu no gosto da cristandade daquela época de tal maneira que tomou conta do mundo inteiro. De que maneira? Não tinha internet, mas existia correspondência, sempre existiu. Darby faz o quê? Ele faz uma Bíblia de estudos, ok? Cria uma Bíblia de estudos e começa a colocar todos esses comentários, todos esses estudos. E quando ele colocou essa nova compreensão, essa nova revelação de escatologia, era um momento que tinha no mundo muitas igrejas batistas, muitas igrejas presbiterianas, né? E o que essas igrejas adotaram como escatologia? Esta, apaixonante, que tira a igreja da grande tribulação, que tira a igreja da mira do anticristo, de que Jesus vem secretamente. E não ficou só nisso. Alguns anos depois, vai surgir um grande avivamento lá na Califórnia, na rua Azusa, através do pastor William Joseph Seymour e outros irmãos que se reuniram, e milhares de pessoas foram atingidas por aquele avivamento maravilhoso. Quem? Assembleia de Deus. E qual foi a doutrina que eles abraçaram como escatologia? Aquela que foi ensinada há 18 séculos? Não, aquela que John Nelson Darby começou a divulgar, porque os seus ensinos foram passando. E quem foi, por exemplo, um outro grande arauto da escatologia pré-tribulacional? Um homem chamado Cyrus Ingerson Scofield. Um grande estudioso da palavra de Deus, um irmão em Cristo Jesus, mas que levantou essa bola, entendeu? Inclusive, ele fez mais além, ele fez uma Bíblia de estudo também, com muito mais anotações, tá? E essa Bíblia foi compartilhada para os Estados Unidos inteiro. Os cristãos fundamentalistas dos Estados Unidos abraçaram profundamente
essa doutrina da escatologia pré-tribulacionista. E vocês acham que isso não impactou a história da igreja? Esse irmão Scofield, a sua Bíblia de ensino, ela seguia a mesma linha de raciocínio de Darby, que veio antes dele. Inclusive ele começou a fazer curso à distância, mandando por correspondência, curso via correspondência, ensinando sobre sua Bíblia, suas revelações, anotações, seus apontamentos, e aquilo foi para os Estados Unidos inteiro. Ele era considerado, inclusive, doutor em divindade, mas até hoje ninguém sabe quem foi que deu esse título a ele, nem aonde ele estudou. Mas, tudo bem, a história fala isso, que foi assim. E o que acontece depois? Essa doutrina vem para o Brasil. Em 1862, vem o primeiro presbiteriano para o Brasil, o querido missionário Ashbel Green Simonton. Qual foi a doutrina escatológica que ele trouxe a respeito da volta de Jesus? O pré-tribulacionismo. Aonde foi que ele se instalou? No Rio de Janeiro. Tudo isso é histórico, tem documentos que comprovam tudo isso. Em 1910, lá em Belém do Pará, dois irmãos pentecostais, eles chegam para poder fundar a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Isso é história. Daniel Berg e Gunnar Vingre trouxeram a experiência do batismo com o Espírito Santo. E sobre a volta de Jesus, o que eles ensinavam? Pré-tribulação. Igreja fora da tribulação. Igreja desaparece, o pessoal fica desesperado, entendeu? E a história diz que foi assim. E aí, a indústria cinematográfica, essa doutrina crescendo em todos os lados do mundo, né? Inclusive até a posição majoritária, mas não quer dizer que ela é a mais correta. Com isso, até a indústria cinematográfica se animou e passou a investir em criação de filmes a respeito do tema. As pessoas falam muito daqueles filmes, né? Deixados para trás, 1, 2, 3, a missão continua. Mas antes desses, que, salvo engano, são da década de 90, mas o primeiro não foram eles, não. Foi um grande clássico criado em 1972. O nome do filme é Um Ladrão na Noite. Data do filme, 1972. E em 1974, a indústria cinematográfica nos Estados Unidos, ela vai criar o filme O Exorcista. Filme de terror pesado. E sabe qual foi o comentário dos cristãos depois desse filme do Exorcista? 2 anos após, a criação do filme Um Ladrão na Noite, em 1972, com base todo ele na doutrina do pré-tribulacionismo, as pessoas que assistiram tanto um quanto o outro, 2 anos depois do lançamento do primeiro, eles disseram que o filme Um Ladrão na Noite foi mais filme de terror do que o próprio filme do Exorcista. Afinal de contas, dá medo mesmo, né? Você tá aqui, de repente, todo mundo some, sua família some, você some, seu filho fica aqui do lado, jovem, adulto, né? Enfim, a mulher some, o marido tá aqui, ou vice-versa, é um terror terrível. Então, o Exorcista virou fichinha, faz sentido. Então, uma teologia que se sustenta, em certo ponto, através do medo. Eu comecei a pensar, meu Deus, tem alguma coisa diferente nisso tudo aí que eu tô vendo. Não é possível. Por que essa briga toda de pré e pós? Nem existia briga de pré e pós até o século XVIII. Nem pós falava que era pós, pós acreditava daquela forma. E pronto, nem se levantava essa bandeira, somos pós-tribulacionistas, para que surgisse alguém e dissesse, somos pré. Não, ninguém falava disso. Foi surgir o pré-tribulacionismo, aí, então, os pós começaram, não, então nós somos pós. Já que vocês criaram esse entendimento, nós somos pós. Entendeu? Isso é história, gente. Isso é história. Mas muito bem, vamos continuar na história. Aí, depois de Scofield, vai surgir em 1950, 1960, um pregador dedicado, fã de carteirinha de Scofield. E ele vai escrever várias obras sobre o que o pastor Scofield falou sobre o arrebatamento secreto. Inclusive, ele foi tão ousado, esse irmão, que o nome dele é E. Schuller English, que ele vai escrever um livro assim, Um Companheiro para Nova Bíblia de Referência de Estudos Scofield. Numa outra obra, ele escreveu várias. Eu só vou citar essas duas, são muitas. E todas elas têm a mesma linha de pensamento. Repensando o arrebatamento da igreja. Então,
tudo isso contribuiu para o fortalecimento desse entendimento do Brasil, principalmente lá no exterior, que já estava todo preenchido por esse entendimento de escatologia, que eu repito, acreditei nele por 32 anos. E após estudar tudo isso, eu percebo que ele não é o mais seguro, não é o mais confiável, não é bíblico para que eu possa depositar a minha fé. É o que eu acredito. Se você acredita diferente, eu respeito, mas eu estou te falando o que eu acredito, entendeu? É nessa hora que a gente ganha dislike e um monte de gente desinscreve do canal. Tudo bem. E a história não me deixa passar vergonha. Eu tinha falado para vocês que ninguém, nunca na história da igreja, pregou sobre pré-tribulacionismo. Nunca, nunca. E eu estou dando dados, mostrei nomes aqui, mas um estudioso, um servo de Deus estudioso, Jeffrey Grant, que nasceu em 1943, salvo engano, e faleceu em 2012, ele ficou por 10 anos estudando os pais da igreja patrística, Didaquê, livros e livros, obras literárias de todos os pais da igreja, da turma da escola de Alexandria, da turma da escola de Antioquia da Síria, para ver se ele achava alguém que falava de pré-tribulacionismo. Até que um dia achou um documento só. Só que o documento, ele era um documento de um pós-tribulacionista. Mas como assim então ele achou? Não, veja bem, vou explicar. Esse documento foi escrito por um irmão, um diácono chamado Éfrem, da Síria. E esse irmão Efraim, ou Éfrem, da Síria, ele viveu no século IV. E esse texto foi atribuído a ele, ok? Disseram que foi ele. Mas depois, os estudiosos descobriram que surgiu um outro pseudo-Éfrem, que viveu no século VII. Ou seja, então já não atribui àquele primeiro, atribui ao segundo. Bom, até aqui tudo bem, não dá para desprovar muita coisa. Mas quando você vai analisar o texto, você vê que ele é pós-tribulacionista, não era pré-tribulacionista. Você quer ver o texto? Olha, eu tenho o texto dele aqui, que ele escreveu. Você vai entender fácil. Olha o texto que foi descoberto para dizer que o pré-tribulacionismo foi ensinado lá no século IV. E não foi. Nós devemos compreender perfeitamente por isso, meus irmãos, o que é iminente ou pendente. Houve fomes e pestes, abalos violentos das nações e sinais, os quais foram previstos pelo Senhor e foram cumpridos, consumados, e nada mais resta, exceto a vinda do iníquo, o homem do pecado. Peraí, como é que um irmão pré-tribulacionista fala uma coisa dessa? Que para Jesus vir só resta a chegada do homem do pecado, do homem da anomia, que se levanta contra tudo aquilo que é de Deus, contra a lei, contra a justiça, contra a verdade. O homem do pecado. Como? Não faz sentido. Pré-tribulacionista não acredita nisso. Que para Jesus voltar primeiro tem que chegar o anticristo. Vamos lá, continuando a leitura. Na plenitude do reino romano. Porque estamos ocupados com os negócios do mundo e na nossa mentalidade de desejos pecaminosos deste mundo ou nas preocupações deste tempo. Portanto, por que não rejeitamos cada preocupação com as coisas terrenas e nos preparamos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos leve da confusão que oprime o mundo? Acredite-me, queridos irmãos, porque a vinda do Senhor está próxima. Acredite em mim, porque o fim do mundo está próximo. Acreditem, porque é verdadeiro final dos tempos. Ou não irão crer, a menos que vejam com seus próprios olhos. Vejam que esta frase não se cumpre em vocês, como declara o profeta. Ai dos que desejam ver o dia do Senhor, porque os santos e escolhidos serão reunidos. Esse trecho aqui, presta atenção, esse trecho aqui foi tirado do contexto todo que eu estou lendo para afirmar que sim, pré-tribulacionismo se pregava desde o século IV. Presta atenção, ó, esse é o trecho, ó. Porque os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir e serão levados para o Senhor para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. E assim, meus queridos irmãos, é a 11ª hora, é o fim do mundo. E o fim do mundo vem com a ceifa, e os anjos armados e preparados com foices nas mãos, esperando o império do Senhor. Veja, quando você olha todo esse contexto, porque essa história de tirar texto
de contexto para dar fundamento à doutrina, isso é heresia, tá? É exegese, é colocar dentro de um texto que não está no texto. Está errado. Nem na Bíblia e nem aqui nesse texto. A gente fazendo a exegese correta tem que respeitar. Todo estudioso tem que respeitar isso, tem que ler o contexto, ok? Nada de tirar trecho de contexto, não vale. Todo esse contexto que eu li desse texto favorece o entendimento do pós-tribulacionismo e não do pré. Qual é o pré-tribulacionista que diria que para que Jesus chegasse é necessário primeiro a chegada do homem do mal, do homem perverso? Você que é pré-tribulacionista, você ensina isso? Não, isso é visão pós-tribulacionista, mas disseram que esse texto era de um pré. Tá vendo que não era? Continuando. Essa tribulação que esse irmão Éfrem que escreveu, ele não se refere aqui à tribulação, à grande tribulação apocalíptica. Ele se refere àquele momento de tribulação, de dor que os ímpios sofrerão com o juízo do lago de fogo. E vejam, ele faz alusão aos anjos que vêm com as foices na mão para fazer a ceifa dos ímpios, para que sejam lançados no lago de fogo e enxofre, que é justamente o que está escrito em Mateus capítulo 13, do versículo 36 ao 43, e a Apocalipse 14, 14 a 20, que são justamente textos pós-tribulação, que retratam de acontecimentos que se darão após a grande tribulação na terra e não antes dela. Portanto, Éfrem, ele não acreditava que a igreja seria arrebatada nem antes da grande tribulação, nem no meio dela, e sim depois da grande tribulação, como os pais da igreja, os apóstolos, os pós-apóstolos, os pré-reformadores, os reformadores. Por 18 séculos a igreja acreditou. E ele acreditava também dessa forma. Ele não era, então, gente, pré-tribulacionista. Entendeu? Ele era pós-tribulacionista também. E aí eu volto a dizer, não tem nenhum documento de nenhum pai da igreja, de ninguém do passado, antes de John Nelson Darby, antes de 1825, antes do século XVIII, que se ensinasse um outro tipo de volta de Jesus e final dos tempos. Eu repito, estamos há 200 anos vivendo 2, 3, 4 tipos de interpretações escatológicas, mas não era assim. Era só o que estava na Bíblia. E a história veio sendo preenchida, permeada por homens e mulheres de Deus que acreditaram no que veio sendo ensinado desde o início. Mas em 1825 mudou tudo. E aí hoje existe essa briga aí, debate para lá, debate para cá. Irmãos, embora os pré-tribulacionistas comemoraram demais a descoberta desse pesquisador, que foi recente agora, ele morreu em 2012, salvo engano, a descoberta desse documento, eles comemoraram. Ah, é um pré? Não é. Ele era um pós-tribulacionista. Ele acreditava como toda a igreja acreditou por 18 séculos. O que os irmãos queridos do pré-tribulacionismo fizeram foi o que, infelizmente, muitos fazem até hoje. Tiram um texto fora de contexto. Isso não é só pré que faz isso, não. Aí já é forma de interpretação de Bíblia. Pré, pós, faz tudo isso. Muitos tiram texto de contexto para o pretexto do que eles querem que as pessoas acreditem. E aí, qual é a solução? A solução para mim está clara. Você prefere acreditar numa doutrina que foi criada há 200 anos, de 1825 para cá, está fazendo 200 anos agora, e tocar sua vida? Amém, tudo bem. Se você tem seu nome no livro da vida, a ordem dos fatores não altera o produto. O que pode acontecer, né, é você ficar esperando um arrebatamento secreto e você vai ver, que negócio está acontecendo no mundo? Que é isso aí? Quem é esse homem aí? É o anticristo, e agora? E aí você vai falar, meu Deus, já estamos vivendo a grande tribulação? Mas eu acreditei sempre diferente. E agora? Segundo Tessalonicenses capítulo 2, vai falar que para a volta de Jesus acontecer, 2 grandes sinais terão que acontecer antes. Dentre outros, a grande apostasia, o abandono da fé, entendeu? E o aparecimento do homem da iniquidade, o homem da anomia, o homem do pecado, o perverso. Depois desses sinais, aí, meu filho, a qualquer momento, aí sim, a qualquer momento, rapidamente,
como um relâmpago do Ocidente vai para o Oriente, numa velocidade, Jesus vai aparecer e todo olho verá, depois de um certo tempo da grande tribulação. Jesus vem e assopra com a sua boca e mata o anticristo. Agora só um detalhe para fechar. A palavra apostasia, ela foi transliterada, ou seja, do mesmo jeito que estava no grego, ela foi trazida para o português pelo padre João Ferreira de Almeida. E a título de curiosidade, a primeira Bíblia traduzida para o português foi no ano de 1819, lá em Londres, né? Graças a Deus. E a palavra apostasia, de 2 Tessalonicenses capítulo 2, você encontra ela lá, como eu disse, ela veio transliterada, ela está ali substantivada, ou seja, apostasia ali é negar Deus, negar a fé, abandonar a fé, ok? Esse é o sentido. Mas a palavra apostasia no grego também pode ser colocada na forma verbal, mas tudo depende do contexto. Muito bem, presta atenção. Lá, vou voltar na história rapidinho. Lá na Inglaterra, lá em Oxford, 2 estudiosos fizeram um léxico, ou seja, um documento, um livro, tipo um dicionário, do grego para o inglês, do grego para o espanhol, e isso foi tendo outras edições, ok? Mas o primeiro foi em 1842, salvo engano, foi editado em 1843, lembrei agora. Ele trouxe essas informações de que a palavra apostasia poderia ser compreendida na forma verbal, ok? E aí, a apostasia na forma verbal dá um sentido secundário de retirada. E aí, olha como é que é a história, hein? Em 1950, ou entre 1950 e 1960, aquele apaixonado por Scofield, R. Schuller English, foi o primeiro a pregar, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, 3, a palavra apostasia, aqui nesse texto, colocando ela no sentido verbal. E aí, o que resultou? Agora fechou. Está na forma verbal, retirada. Vamos ler o texto para ver como que fica na leitura que ele fez, quando você coloca apostasia na forma verbal, e que eu repito, não tem nada a ver com o contexto do capítulo 2. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, 3. Não deixem que ninguém os engane com nada disso. Disso o quê? Sobre a volta de Jesus. Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses. Pois, vírgula, antes desse dia, que dia? O dia da volta de Jesus. Terá de acontecer o quê? A apostasia. Se você colocar apostasia aqui na forma verbal, você vai ler o seguinte: pois antes desse dia terá que acontecer a retirada. A retirada. A retirada. E terá que aparecer o perverso, o anticristo, ok? Ele leu assim, ele passou a ensinar assim, ele escreveu assim, publicou diversas obras que foram parar no mundo inteiro através das bibliotecas que estão registradas no WorldCat. Joga no Google aí, WorldCat, e começa a pesquisar sobre E. Schuller English, John Nelson Darby, começa a pesquisar sobre Cyrus Ingerson Scofield, começa a pesquisar sobre a Bíblia de Scofield, começa a pesquisar sobre a Bíblia de Darby, começa a pesquisar sobre apostasia na forma verbal, quem foi o primeiro a pregar. Gente, eu prefiro ficar com o que a igreja pregou durante 18 séculos. Então, lendo de forma correta, por que correta? Porque eu quero? Não, porque o contexto não deixa eu mexer, não deixa eu alterar o texto. Lendo da forma histórica que a igreja sempre leu. Não deixem que ninguém vos engane com nada disso, pois antes desse dia terá que acontecer a apostasia contra Deus, a revolta, o abandono contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Pois é, simples, direto, agora eu creio assim. Fiquei 32 anos acreditando de uma forma. Eu ia para o inferno por acreditar daquela forma? Não. Eu só poderia, de repente, me ser surpreendido com uma tribulação chegando, uma coisa, né? O anticristo aparecendo, e eu ficava, o que aconteceu? Eu acreditei a vida inteira numa forma, porque os meus professores, né? Outro dia eu vi um pastor querido, fala, tem 55 anos que eu creio, porque os meus professores me ensinaram, então eu acredito que eles me ensinaram. Só por isso?
Nega 18 séculos de história da igreja? Tá vendo como é que a coisa vai muito pro lado da paixão, da emoção, com todo respeito? Quem acredita no pré-tribulacionismo pode chegar naquele momento e ficar desesperado, inclusive falar, não acredito mais em nada. É agora que eu não acredito mais em nada. E pode entrar para esse grupo grande que vai se apostatar da fé. Ou não, irmãos queridos, cheios do Espírito Santo, mesmo acreditando no pré-tribulacionismo, vão respirar fundo e vão dizer, bora, vamos caminhar. Tem azeite na candeia e a gente vai enfrentar e vamos viver. Porque o nosso Deus é Deus e não há outro Deus além do nosso Deus. Vambora. Eu me equivoquei, mas vambora. Vamos ser fiel até a morte, porque o Senhor nos dará a coroa da vida. E quem acredita no pós-tribulacionismo está sendo preparado para esse momento como um guerreiro, acreditando firmemente que mesmo que tenha que enfrentar tudo isso, morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Entendeu? Agora, as pessoas costumam ofender as outras pessoas dizendo assim, não, você tem seu pastor de estimação, você tem sua doutrina de estimação. Eu não vou falar isso, embora eu estou falando só para citá-los, né? Eu respeito no que você acredita, mas uma coisa eu sei, eu aprendi a respeitar a história. E a palavra de Deus está em consonância, em harmonia com a história. Entendeu? Quem nega a história está fadado a cometer os mesmos erros daqueles que no passado não observaram e cometeram os mesmos erros. Entendeu? Minha casa é ensinada no pós-tribulacionismo. Minha mulher, minhas filhas, nós já sabemos. E estamos esperando a volta de Jesus. Se não for na nossa geração, vai ser na próxima, vai ser na outra. Mas nós vamos continuar pregando dessa forma. Porque nisso cremos com base em 18 séculos de história e não numa doutrina nova que surgiu há 200 anos. Está até fazendo aniversário. Pense em tudo isso que eu falei, mas eu te digo uma coisa. Se você tem seu nome no livro da vida, você é meu irmão. Você é meu irmão. E nós vamos morar no céu. Uma coisa é certa. O Senhor Jesus Cristo vai voltar e nisso nós concordamos. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. Os que estão na terra terão corpos glorificados. O diabo e os seus anjos serão lançados no lago de fogo e os ímpios também. E haverá novo céu e nova terra. Pelo menos nós temos que concordar que haverá tudo isso. O negócio que mudou é que de 200 anos para cá começou-se a gerar novas interpretações e a forma e o momento dessas coisas acontecerem, negando 18 séculos de história da igreja, catalogada, registrada, bibliografada para todo mundo analisar. Pessoal, pensa em tudo isso, fica bravo comigo não. Se você gostou, amém. Se você não gostou, amém. Sou seu irmão em Cristo Jesus do mesmo jeito, tá bom? Um beijo no coração, Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!